Beleza, galera? Aqui é o Fábio que está falando e eu vim aqui para falar sobre RPG. Eu vim aqui para falar sucintamente sobre o que é RPG e tirar um pouco daquela mítica que é coisa só de nerd, que é coisa só de viciado, de inveterado, que fica só jogando, desocupado, que é coisa do demo e tudo mais. Talvez não seja o RPG que você está pensando, que é o RPG eletrônico, que também tem seu grande valor. Tem muitas coisas baseadas no RPG de mesa, que é o que eu vou falar. Bom, o RPG de mesa é totalmente diferente, porque o RPG de mesa ele não te dá limites. Você não tem um começo, um meio, fim definido. Você não tem um caminho a seguir traçado e o jogo determina para você. Não, a sua imaginação vai ditar para onde você vai. Ou seja, o limite do jogo é onde a imaginação dos jogadores pode alcançar. Primeiramente, para não confundir, RPG não tem nada a ver com religião, crença, não tem nada a ver com esses conceitos. Só tem mania de querer misturar. Então, como eu disse, não envolve nisso. É lógico, alguns cenários de RPG eles envolvem alguns temas religiosos. Mas um filme também pode envolver um tema religioso, um jogo também pode envolver, uma novela. E é igual, só envolve o tema. Quem joga RPG não quer questionar a religião, não tem nada a ver com isso. Não quer influenciar nisso aí, não quer envolver nisso. É um jogo em que você vai representar um personagem. Só que aí você tem dois tipos de jogadores. Um jogador é o mestre e o resto dos jogadores são os jogadores, personagens. O narrador ele pode ser chamado de várias coisas. Pode ser chamado de mestre, Dungeons Master, DM, e aí por diante, conforme o jogo que você vai jogar. Mas a palavra correta mesmo é o narrador, não pode se confundir, ele não é mestre de ninguém, ele não manda ninguém. Ele simplesmente é o cara que vai arbitrar as regras do jogo e vai mostrar os caminhos, contando a história, mostrando o cenário. Então ele descreve o cenário para os personagens e dá um rumo para a história, ele inicia a história, mostrando onde que eles estão, qual é o cenário, quais são as pessoas que estão em volta. E além disso, o narrador ele interpreta todos os personagens do jogo, a não ser os personagens jogadores. Então os famosos NPCs, os personagens não jogadores, eles são interpretados pelo narrador. Então o narrador ele tem que ter múltiplas faces, interpretar vários personagens, conhecer um pouco mais da regra do jogo do que os jogadores comuns. O papel dos jogadores, né, é simplesmente jogar. Cada um deles vai criar um personagem, diferente do narrador. E esse personagem dele vai ter todas as características que qualquer ser humano pode ter. Ou se ele estiver no mundo fantasioso, ele vai ter as características de um ser humano no mundo fantasioso, ou de um elfo, ou de um gnomo, ou de um anão. Se ele estiver no mundo das trevas, ele vai ter as características de um vampiro ou de um lobisomem. Se ele estiver no mundo cyberpunk, ele vai ter olhos biônicos, vai ter um braço mecânico. Então você faz as características do seu personagem baseado no cenário que você vai jogar, no tipo do universo que você vai jogar. Então se você joga um Dungeons & Dragons, você vai fazer um mago, você pode soltar magia, então o seu limite é maior. Mas cada personagem tem seus atributos, suas qualidades, suas habilidades, suas perícias. Então aí vai determinar exatamente o que o seu personagem pode ou não fazer. E também o principal, ao meu ver, o principal do RPG é você determinar a personalidade do seu personagem. E para os jogadores isso é muito mais fácil do que para o narrador. O narrador ele tem que ficar mudando de personagem a todo momento. O jogador não, o jogador interpreta um personagem, ele tem que criar a personalidade dele, o jeito que ele é, os trejeitos, o que ele faz de diferente, o que ele tem de peculiaridade. Então os jogadores vão fazendo esses personagens, criando ele. Então durante o tempo de jogo o seu personagem vai criando vida. Os jogadores eles interpretam apenas os personagens e as ações dos personagens. Então ele narra as ações do personagem dele, ele não narra as outras ações, por exemplo, o que está acontecendo no cenário, o cheiro, o som, isso tudo é o narrador que faz, os jogadores apenas fazem as ações dos seus personagens. Juntando os jogadores com o narrador se forma um grupo, e isso é o grupo de amigos que você tem. Depois que você reuniu esse grupo, você vai decidir qual cenário você vai jogar e qual sistema. O sistema é o sistema de regras, é o que vai ditar as normas do jogo. Então você vai determinar um lance de ataque, ou se você conseguiu escalar um muro, ou se você conseguiu, sei lá, nadar bem. Como nos videogames também tem os cálculos das regras deles, as estatísticas. Só que no RPG, as estatísticas são definidas por dados, dependendo do sistema que você joga. Se você joga um sistema D20, por exemplo, que é um dos mais famosos, que é do D&D, você vai usar um dado de 20 faces. Se você jogar, por exemplo, Storyteller, você vai jogar um dado de 10 faces para você determinar os seus acertos e seus erros. No D20
também se jogam outros dados, né? São 6 tipos de dados diferentes, para você determinar também o dano que você acertou seu inimigo e tal, e algumas outras ações. E tem vários sistemas. Tem o D20 System, que eu já falei, o Storyteller, tem também o do Shadowrun, que é próprio, tem o sistema Tagmer, que é brasileiro, tem o sistema Daimon brasileiro, tem o sistema 3DT também, que foi criado pela nossa saudosa Dragão Brasil, né, que desapareceu, eu vou falar sobre ela mais pra frente. E eu acho que o mais interessante, o mais legal de um grupo decidir o que vai jogar mesmo é o cenário, porque o cenário é todo o ambiente do jogo. Você tem um cenário de fantasia medieval, que você vai ter magia, anões, elfos, gnomos. Você também tem, você pode fazer um cenário gótico, né, tipo o Mundo das Trevas, que você faz vampiros, lobisomens. Pode também fazer um cyberpunk, né, um cenário pós-apocalíptico, um steampunk e assim por diante. O cenário ele é livre, faroeste, o que você quiser fazer. O cenário você que inventa, né, dependendo do sistema de regra, tipo um GURPS, que é um sistema multi-cenário, que você pode selecionar o cenário que você quiser e adaptar ele. 3D também é assim, Daimon também tem. E gente, por favor, não confunda o RPG, que é jogo de maluco ou do demo. Tem uns bocós aí que falam que RPG tem a ver com essas coisas, que teve assassinato, que teve isso, que teve aquilo. Isso é ridículo, cara. Se o cara é um psicopata, ou ele é um assassino, ou ele é qualquer coisa assim, não é o jogo que vai levar ele a matar, é a cabeça dele, é o jeito que ele é a mente dele doente. RPG é apenas um jogo de estratégia, um jogo que você diverte pra caramba, um jogo que não tem vencedor, que um grupo se une por um objetivo só, diferente dos outros jogos que tem conflito, geralmente você tá unido no RPG, então ele é diferente, ele é só um jogo que conta uma história que você interpreta, então você tem literatura envolvida, você tem teatro envolvido, você tem tudo, você tem um enredo, um contexto da história envolvido, o cenário. O jogo é muito fera mesmo, quem nunca jogou joga, quem joga tem que continuar jogando. E vamos trocar informação aí, comentem o vídeo abaixo, eu vou falar sobre vários cenários mais pra frente, eu não vou deixar de fazer vídeo, eu vou fazer vídeos diretos sobre RPG, falando de cenários, falando de sistemas, vou falar de muita coisa. E cara, RPG não é pra qualquer um não, RPG é pra quem tem criatividade, pra quem tem a mente aberta, quem tem imaginação. Então galerinha, vocês que gostaram do vídeo, estamos só começando, vai ter muita coisa pela frente, vamos falar de jogos de estratégia, card games, Magic, Munchkin, Catan e vários jogos. E também vamos fazer muitos reviews de games também, games de RPG, baseados em RPG, tipo Baldur's Gate, Final Fantasy, Chrono Trigger. Se inscreva no canal, dê um like aí se você gostou, curta aí, passe pros amigos a ideia, vamos continuar fazendo muitos vídeos pra vocês. Valeu!